José do Egito, uma história de fé, traição e perdão. A história de José do Egito é uma das mais fascinantes e comoventes da Bíblia. Repleta de reviravoltas de vida, fé inabalável e perdão, ela mostra como Deus pode transformar tragédias em bênçãos. José, filho de Jacó, enfrentou traições, injustiças e sofrimento, mas nunca perdeu a esperança nem a confiança em Deus. Seu caminho, que começou em uma família dividida, passou pela escravidão e pela prisão, até chegar ao poder no Egito, servindo de ponte para a salvação de seu povo. O filho querido de Jacó, José, era o penúltimo dos 12 filhos de Jacó, patriarca de Israel. Sua mãe era Raquel, a esposa favorita de Jacó. Por ser filho da velhice e da esposa mais amada, José era especialmente querido por seu pai, o que gerava inveja e ciúmes entre seus irmãos. Para demonstrar esse carinho, Jacó presenteou José com uma túnica colorida, símbolo de honra e distinção. Além disso, José era um jovem íntegro e sincero, e costumava contar a seu pai as atitudes erradas de seus irmãos. Mas o que realmente aumentou a fúria dos irmãos foi quando ele começou a relatar sonhos que sugeriam que um dia se tornaria alguém poderoso, e que seus irmãos, e até seus pais, se curvariam diante dele. Para os irmãos, aquilo era insuportável. A traição dos irmãos. Certo dia, Jacó pediu que José fosse até os campos de Siquém, ver como estavam seus irmãos, que cuidavam dos rebanhos. Quando o viram se aproximar, os irmãos planejaram matá-lo. Rubem, o mais velho, tentou poupar a vida do jovem e sugeriu que o jogassem em uma cisterna vazia, esperando resgatá-lo mais tarde. Enquanto Rubem estava ausente, os outros viram uma caravana de mercadores ismaelitas indo para o Egito, e decidiram vender José como escravo por 20 moedas de prata. Depois, mancharam a túnica de José com sangue de animal e a levaram ao pai, que acreditou que seu filho havia sido devorado por uma fera. Jacó chorou amargamente por muitos dias, inconsolável diante da suposta morte do filho amado, a vida de escravo e a tentação. Levado ao Egito, José foi vendido a Potifar, um oficial do faraó e capitão da guarda. Mesmo como escravo, José era abençoado por Deus. Com dedicação e integridade, ganhou a confiança de Potifar e foi colocado como responsável por toda a sua casa. Porém, a esposa de Potifar passou a desejar José e tentou seduzi-lo. Fiel a Deus e ao seu senhor, José recusou suas investidas. Um dia, ao fugir da mulher que o agarrava, deixou sua capa para trás. Enfurecida, ela o acusou falsamente de tentar abusá-la. Potifar, acreditando na esposa, mandou prender José na prisão, mas nunca sozinho. Mesmo na prisão, Deus continuou com José. O carcereiro-chefe percebeu que ele era confiável e o colocou como responsável pelos outros presos. Durante esse período, José interpretou os sonhos de 2 servos do faraó que haviam sido presos, o copeiro e o padeiro. Para o copeiro, o sonho significava que ele seria restaurado ao cargo em 3 dias. Para o padeiro, a interpretação era trágica. Ele seria executado. Tudo aconteceu conforme José havia dito. Antes de o copeiro sair, José pediu que não se esquecesse dele e falasse com o faraó. Mas o copeiro esqueceu de José por 2 anos, dos sonhos à realidade. 2 anos depois, o faraó teve sonhos perturbadores que ninguém conseguia interpretar. Foi então que o copeiro se lembrou de José. Imediatamente o faraó mandou chamá-lo. José explicou que a interpretação vinha de Deus e ouviu atentamente os sonhos. 7 vacas gordas, devoradas por 7 vacas magras, e 7 espigas cheias consumidas por 7 espigas mirradas. José explicou que os sonhos eram uma advertência divina. Haveria 7 anos de fartura no Egito, seguidos por 7 anos de fome severa. Ele aconselhou o faraó a nomear alguém sábio para administrar os recursos do país, armazenando alimento durante os anos bons para sobreviver nos anos de crise. Impressionado com sua sabedoria,
O faraó nomeou José governador do Egito, o segundo homem mais poderoso da nação. José tinha então 30 anos. O encontro com os irmãos durante os 7 anos de fartura, José armazenou grandes quantidades de alimento. Quando a fome atingiu não apenas o Egito, mas também os países vizinhos, pessoas de todas as partes vinham comprar comida. Inclusive os irmãos de José, enviados por Jacó, eles não o reconheceram, pois José agora usava roupas egípcias e tinha um cargo de alta autoridade. José, por outro lado, os reconheceu imediatamente, mas não se revelou. Em vez disso, os testou, para ver se haviam mudado. Pediu que trouxessem Benjamim, seu irmão mais novo, e prendeu Simeão como garantia. Quando os irmãos voltaram com Benjamim, José fez mais testes, até ver que seu arrependimento era verdadeiro. Diante da mudança de coração dos irmãos, José não aguentou mais e se revelou chorando emocionado. Disse: "Eu sou José, o irmão de vocês, aquele que vocês venderam como escravo. Mas não se preocupem nem se culpem, pois foi Deus quem me enviou adiante para salvar vidas." Reunião da família e perdão. José pediu que seus irmãos voltassem a Canaã e trouxessem Jacó e toda a família para viver no Egito. O faraó os acolheu com generosidade, e Jacó, já idoso, reencontrou seu filho amado depois de muitos anos. Emocionado e grato, Jacó viveu os últimos anos de sua vida no Egito, e antes de morrer, abençoou seus filhos. Depois de sua morte, os irmãos de José temeram que ele se vingasse. Mas José reafirmou seu perdão e disse uma das frases mais poderosas da Bíblia: "Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o transformou em bem, para que hoje se preserve a vida de muitos." Gênesis 5:0-21. Legado de José. José viveu até os 110 anos. Mesmo no fim de sua vida, manteve firme sua fé. Antes de morrer, pediu que seus ossos fossem levados de volta à terra prometida, o que foi cumprido séculos depois, quando os israelitas saíram do Egito, sob a liderança de Moisés. A história de José é uma poderosa narrativa sobre providência divina, fidelidade, perdão e transformação. Ela nos ensina que, mesmo quando tudo parece perdido, Deus está trabalhando em nosso favor. José não deixou que a dor o tornasse amargo, nem que o poder o tornasse arrogante. Ele foi íntegro em cada fase de sua vida, menos como filho, escravo, prisioneiro e governador. Lições da história de José. Deus está no controle, mesmo nas adversidades. José foi traído, escravizado e preso injustamente, mas nunca esteve fora dos planos de Deus. A fidelidade a Deus traz recompensa. Em todas as situações, José se manteve fiel. Isso o levou a ser exaltado. Perdoar é libertador. José poderia ter se vingado, mas escolheu o perdão. Isso restaurou sua família e mudou a história de Israel. Os sonhos de Deus se cumprem. Mesmo que demore, os planos de Deus não falham. O sonho de José se realizou no tempo certo.